Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, mais uma vez é um privilégio contar com a tua audiência e a gente vai receber o José Alexandre Almeida. José Alexandre. Marconi, primeiro, muito obrigado pela oportunidade aqui na Nova TV, na sua grande audiência. Poder estar aqui falando um pouquinho sobre Nova Friburgo, nossas ideias. Como você me apresentou, sou friburguense, né? Sou nascido e criado no distrito de Conselheiro Paulino. E tive a oportunidade, a gente ao longo aqui do programa, a gente vai ter essas oportunidades de falar sobre temas importantes que tão necessários hoje à vida do dia a dia da nossa população. Falar de José Alexandre, eu lembro da FEPRO, eu lembro da festa do chocolate, e são festas, a festa da flor, e que efetivamente você, através do Convention Bureau, você criava esses eventos que efetivamente alavanca o empreendedor, a empresa e também aquele profissional que exerce atividade em Nova Friburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho, começando pela FEPRO, que eu lembro que eu participei de uma reunião na época da Cianf e que você reuniu os empresários que estavam passando por dificuldade financeira. Aí vocês tiveram a ideia de montar a FEPRO, essa grande feira que anos e anos vem aquecendo o comércio, ajudando o empresário friburguense. Marconi, eu lembro, na época você também como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, nós tivemos uma ótima e produtiva reunião na Cianf, eu como presidente da Cianf. Marconi, eu fui muito para o lado do turismo, dos projetos na área, principalmente da produção cultural, mas eu me formei em administração de empresas aqui em Friburgo, na Cândido Mendes. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos de gestão, também na área de gestão pública. E na linha do turismo eu descobri que o turismo é muito mais do que evento, é muito mais do que você fazer algo que naturalmente a população precisa, que é o entretenimento, mas existe todo um trabalho de uma cadeia produtiva ao entorno de uma lógica de um evento e que envolve muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, envolve oportunidades de emprego, de renda, de trabalho, e muitas pessoas hoje na área de serviços se utilizam dos eventos. Por isso que eu sou um defensor dos eventos, mas eu sou um defensor dos eventos que com certeza podem agregar o calendário e você impactar na vida do comércio, né, na vida da gastronomia, mas um trabalho que tem que ser feito com uma certa antecedência. A FEPRO, ela existe há 22 anos, esse nome FEPRO foi criado pela nossa equipe lá. Eu era vice-presidente do Cláudio Verbicário na associação e na época o comércio estava vivendo um problema sério, Marconi, com as feiras predatórias. Eram feiras que chegavam, feiras do Sul e companhia, vinham para cá, principalmente para o Country Club, e eles compravam espaço, vendiam, prejudicavam o comércio tradicional e as pessoas iam embora e a cidade, principalmente eles vinham logo no início do mês para poder pegar o calendário de salários, né? E o comércio queria, e várias instituições do comércio entraram na justiça, juizaram a ação, entrava a liminar, caía a liminar. Quando a liminar caía, a feira já tinha acontecido e não resolvia efetivamente o problema. O que nós fizemos à época? Reunimos um grupo de empresários, muitos comerciantes da Alberto Brown, de conselheiros de olaria, e nós resolvemos ir para o enfrentamento de uma forma criativa. Criamos a nossa feira, e fizemos ela em abril e setembro, que a gente pegava a virada do calendário de moda, né, as estações virando, tanto em abril quanto em setembro. Aí teria esquemas de promoção, esquemas de coleção, porque o segmento da moda é o segmento que mais atrai as pessoas a irem a uma feira. A gente tinha isso através do Sebrae, o Sebrae nos ajudava muito nessa questão da informação. Fomos a Campos, que estava acontecendo a FEP, que é a Feira de Preços Especiais, e a gente trouxe para cá com o nome de FEPRO. A feira é um produto da associação comercial, hoje é gerenciada por uma empresa da cidade, mas a feira conseguiu ser um grande diferencial. Nós começamos a primeira, Marconi, com 225 CNPJs dentro da feira, fizemos ela lá no SESI de Conselheiro. 225 empresas. Empresas participantes, expositores, pessoas físicas. De Friburgo? Só de Friburgo. De Friburgo. Era uma condição, associadas e de Nova Friburgo. E nós tivemos mais de 50 mil visitantes naquela feira. Eu me lembro que a gente tinha que ficar
controlando a saída do portão. A cada 100 pessoas que saíam, entravam 100 pessoas naquele ginásio que todos conhecem, ou muitos conhecem, lá em Conselheiro. Então realmente foi uma grande feira, e ali marcou o início de eventos com potencial para movimentar grandes recursos e movimentar a cidade. Então eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto há 22 anos atrás. A feira ela persiste até hoje, e dali também nós tivemos outras iniciativas que realmente resultaram no fortalecimento do calendário de eventos da cidade, que a gente percebe que de alguns anos para cá, Marconi, o calendário está se perdendo por falta de regularidade. A FEPRO chegou também a ir para outros municípios, né? Porque agregaram a ideia. Eu enquanto organizador, né, que eu montei uma empresa, nós fizemos a FEPRO em Bom Jardim, fizemos em Cachoeiras do Macacu, fizemos em Cordeiro, fizemos em Cantagalo, fizemos em Rio das Ostras, fizemos em Cabo Frio, lá com o nome Feira Forte, e nós desenvolvemos essa feira em várias regiões, levando, junto com a FACERJ, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado, com o SEBRAE, levando esse modelo que deu certo em Nova Friburgo para outras cidades, fortalecendo o comércio local e também criando uma grande vitrine, porque a feira, além de você ter um capital de giro que entra rápido, as empresas chegam na segunda-feira com dinheiro em caixa. Ela também serviu para fortalecimento em muitas empresas que hoje estão aí na área de colchão, material de construção, material elétrico, cama e mesa e banho. Essas empresas fortaleceram o nome, empresas de bairros, dentro da feira de promoção da FEPRO. Esses eventos em que você compra já fabricado, a empresa pronta que vem de fora, e utilizar dinheiro público, isso ajuda muito pouco o município. Marconi, vou falar para vocês que estão nos assistindo, para você, eu me especializei no turismo, mas a gente acabou entrando na área de gestão pública, e principalmente uma coisa que eu tenho estudado muito é a área de proteção social, né? A amplitude do benefício da atitude de um prefeito que tem a caneta na mão, que decide, né, a utilização dos recursos dentro de uma área visando principalmente a defesa daqueles que mais precisam do poder público. Mas dentro dessa área específica dos eventos, é importante a gente colocar o seguinte: eu sou um defensor de utilização dos artistas da cidade. Aí você vai falar, mas por quê? Primeiro, você tem ali todo um processo de valorização do artista, do pertencimento que precisa ser dado a essas pessoas. Você tem a oportunidade dele ampliar a repercussão nas suas próprias redes sociais, porque você imagina os palcos de aniversário da cidade, você colocar um artista local, quanto que aquilo não vai fortalecer no portfólio dele para ele ampliar a possibilidade de melhorar o seu cachê dentro de um aspecto comercial. E segundo, quando você traz um grande artista, que eu não sou contra, mas é importante a gente diferenciar, um artista de renome nacional não impacta diretamente no turismo. Pô, mas Alexandre, não pode, porque existe o evento para o público residente, que é importante. Eu também gosto de shows, eu também gosto de ver artistas da cidade, mas você que é turista, o ticket médio alto que você precisa trazer para Nova Friburgo, eles não vêm para esse tipo de show, porque o cara que tem dinheiro para se colocar num hotel com a sua família, para frequentar nossa gastronomia, ele vai pagar por um show onde ele senta confortavelmente numa mesa com a sua família e ele vai assistir o show. Os shows que são colocados no aniversário da cidade, eles são shows para o público da cidade, que é muito importante que se tenha, mas não pode confundir a aplicação de recursos públicos em altos cachês, 160 mil, 180 mil, 200 mil, dizendo que esses shows vão beneficiar diretamente. Eu quero que me prove, através de uma pesquisa, quanto que o comércio foi movimentado e ativado no período desses grandes eventos. Quanto que a gastronomia, quanto que os hotéis tiveram inscrições de hóspedes que disseram assim: eu vim para cá para ir no show do artista tal. Acontece sim, mas não na intensidade que as pessoas acreditam. Por quê? Por um simples fato: o público que quer frequentar Nova Friburgo, qual é o melhor e maior produto de Nova Friburgo? Muitos vão falar que é a queijaria, que é o Cão Sentado, que é o Country Club, que é o teleférico, mas é o clima. A cidade se vende através do seu povo acolhedor, mas do seu clima,
de você vir para uma cidade, sair do centro urbano, sair daquela confusão do Rio de Janeiro, porque o nosso público-alvo, que é chamado de mercado emissor, ele está a 200 quilômetros daqui. Você tem público de São Paulo? Tem, mas você não encontra toda hora na rua com o paulista. Você tem público de Minas? Tem, mas você não encontra toda hora na rua com o mineiro. Diferente, você está em Búzios, toda hora você encontra lá com o argentino. É diferente. O trabalho de promoção precisa ser feito, Marconi, com antecedência. Por exemplo, vamos vender o inverno, o festival de inverno é um produtaço. E não precisa de grandes... Zé Alexandre, só interromper, porque a Renata de Olaria, o Patrick está me chamando aqui, sim, ela está perguntando o seguinte, que sabe que você trabalhou em Maricá e queria saber se a tarifa zero de lá pode ser a realidade em Friburgo. Pode, Marconi. Quando a tarifa zero, Renata, foi implementada em Maricá, há 10 anos atrás, nós tínhamos, a Prefeitura de Maricá, à época, tinha um orçamento pouco maior do que a metade de Nova Friburgo hoje. Falando em números, a gente tem, naquele momento, há 10 anos atrás, 600 milhões de reais, na época. O prefeito, à época, Washington Quaquá, quis implementar, fez toda uma reorganização e começa com 30% das linhas em tarifa zero, criando a EPT, a Empresa Pública de Transporte. De lá para cá, naturalmente o orçamento cresceu em função dos royalties, mas houve toda uma canalização de recursos e hoje Maricá tem 100%. Respondendo de forma objetiva a Renata, é possível se estudar um modelo para Nova Friburgo que possa ter a chamada tarifa zero, porque em 120 cidades brasileiras já existe o sistema de tarifa zero parcial ou 100%. Isso são cidades que, inclusive, não têm o orçamento que Nova Friburgo tem no mesmo quantitativo de habitantes. Então, é possível, desde que haja um modelo, uma vontade política, que o prefeito possa se debruçar sobre aquilo, e nesse valor que ele repassa mensalmente, chamado de subsídio ao transporte, ele possa estar acomodando as necessidades primárias da população, que é o direito de ir e vir com segurança. Você precisa colocar na sua pauta de prioridades a população que mais precisa. Eu sempre coloco que nós temos em qualquer situação, no transporte, na área de segurança, na área de assistência social, você tem os usuários e os não usuários. No transporte público, o usuário é o trabalhador, é a trabalhadora na sua grande maioria, e ele precisa disso. Então é importante que o prefeito tenha essa visão de integrar o transporte. Você colocou muito bem, nós estamos no 4º ano dessa gestão, uma gestão muito ruim, porque ela não coloca a população na pauta de prioridade. Se um prefeito, eu falo para você que está em casa, o próximo prefeito, a próxima prefeita, porque ainda não está se fechando aí os nomes, a gente só tem pré-candidatos. O próximo gestor do município, se ele não coloca em 100 dias, ou melhor, em 6 meses, no seu primeiro ano, as diretrizes do seu governo, ele não vai chegar no último ano ou no último mês de governo atendendo. Por quê? Porque você tem hoje, no dia de hoje, que a gente está aqui fazendo essa gravação, a Câmara de Vereadores está discutindo a possibilidade de concessão da questão da varrição, da capina, do lixo. Olha só, no último ano, faltando 4 meses para as eleições, o prefeito está trazendo esse assunto para ser discutido. Você teve uma briga com a empresa, com a concessionária, que em alguns momentos a gente via a concessionária e a prefeitura em lados opostos, hoje a gente vê já de uma outra forma, com outro olhar. Tem aí uma tal de Itapemirim, que foi trazida aí para uma discussão lá no início do mandato dele. E o que aconteceu? Falaram que até avião em Friburgo. A população ficou assistindo esse embate, esse imbróglio, essa briga. Triste, né? E o prefeito teve a coragem de esses dias ir para a rede social para falar que o transporte está sendo colocado ainda de uma forma que vai ser implementada. Não, já foi feito um contrato, já foi assinado esse contrato, a concessionária precisa colocar novos ônibus, não colocou novos ônibus, os ônibus que estão aí estão em petição de miséria, e o prefeito, no seu último ano, tentando aí uma renovação no seu mandato, coloca novamente para a população assuntos que foram abordados enquanto ele era vereador, em que ele estava no campo de oposição, e é prático, Marconi, ser oposição. Porque qual o compromisso da oposição? Apontar os erros, colocar para a população soluções, mas você não está na gestão.
Você não tem aquele compromisso de sentar, você tem os órgãos de controle externo, você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem uma série de fatores que é preciso que o gestor estude isso antes de se colocar o seu nome para validação popular. Porque se a pessoa não tem conhecimento daquilo que ele vai conversar com o procurador, com o controlador interno, com o secretário de administração, com o cara que vai fazer a licitação, como que ele vai administrar uma cidade, se ele vai ter que ser teleguiado por assessores à direita, à sua esquerda, e ele não conhece das soluções da cidade. Então é muito ruim. A população precisa entender que a gestão pública, ela requer, primeiro, que a pessoa tenha conhecimento, habilidade e que ele tenha interlocução. Uma cidade que não tem um orçamento tão grande, como é Friburgo, parece ser grande, R$1 bilhão, realmente é um bom orçamento, mas tem necessidade que o orçamento não cabe. E depende, Marconi, de uma interlocução. O recurso está em Brasília. A gente precisa trazer recursos federais para Nova Friburgo. Agora, a saúde pública, né? Há um descontentamento muito grande em nossa cidade com a saúde, né? Há mais de 20 anos, eu trabalho com a imprensa e eu nunca vi, toda essa história, eu nunca vi uma radiografia impressa em papel ofício. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que nem na época da tragédia, em que o Hospital Raul Sertã ficou completamente lameado, tivemos uma situação como essa. Marconi, eu queria inclusive convidar ao telespectador da Nova TV, que não é usuário da saúde, que conversasse com quem é usuário. Que é importante, porque às vezes as pessoas assistem uma fala e eles entendem, não, a saúde está normalizada, isso aí, a Unimed, o GS, também acontece isso. Não é verdade, não é verdade. Conversem com quem de fato frequenta, infelizmente está passando por todas as dificuldades num posto de saúde ou no hospital, que é o nosso hospital regional. As pessoas se negam às vezes a admitir. O Hospital Municipal Raul Sertã é um hospital regional. Eu, dentro do meu partido, a gente criou um grupo técnico de trabalho com voluntários, com pessoas filiadas, com pessoas que foram lá colocar à disposição o seu conhecimento, com médicos, nutricionistas, pessoas que estão ligadas à área, diversas áreas da saúde, gestores que entendem do SUS, que estão discutindo ali soluções. E o grande problema que está colocado é a chamada mesa de negociação salarial, que foi paralisada na atual gestão, inclusive no governo federal, na gestão anterior. O governo federal atual, o presidente Lula, colocou essa mesa para discussão e o município tem que ser acompanhado pelos estados e municípios. O município de Nova Friburgo precisa colocar essa mesa para iniciar esse trabalho de equiparação salarial, de reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde. O povo está sofrendo, Marconi, simplesmente e infelizmente pela falta de visão e pela falta de sensibilidade dos gestores, que estão indo lá, chegam pela porta de trás, fazem filme, saem pela porta de trás e não vai para o enfrentamento para fazer uma discussão. Por quê? Porque se a pessoa está no hospital, é porque ela tem um motivo para estar lá, né? E se você tem hoje um hospital cheio, é porque a nossa estratégia de saúde, de atenção básica, da estratégia de saúde da família, em algum momento não está funcionando. E você tem hoje uma delegação de função para o hospital municipal, que é referência. Marconi, eu tenho plano de saúde, você deve ter. Eu acredito que se as pessoas que têm precisarem e passarem por alguma dificuldade, um acidente de trânsito, você vai para o Hospital Municipal. Da urgência é lá. Porque é a unidade de referência. O SAMU, o Corpo de Bombeiro, vai te levar para lá. Lá você vai ser transferido. Então, o que eu quero dizer? Tudo está canalizado para um hospital que já passou da sua limitação em equipamentos, em espaço físico, né? Dentro de uma visão regional, onde você não vê o prefeito atual conversando com os prefeitos dos municípios do entorno, que se utilizam do nosso hospital, que inclusive esse hospital é de todos, é SUS, esse hospital é para nós friburguenses, mas é também para os nossos co-irmãos das cidades vizinhas. Porém, tem que ser discutido um financiamento para o hospital de forma regional. Os prefeitos não devem ter nos seus orçamentos, que são pequenos, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Sumidouro, mas eles podem se unificar dentro de uma proposta, junto aí às câmaras bipartite, tripartite, e levar isso para
para o governo federal para ampliar o financiamento. Hoje nós não temos no raio de visão deste governo atual uma construção de uma nova unidade. Nova Friburgo precisa de um hospital novo. O município precisa delegar o terreno, que é a contrapartida do município. Precisa se discutir a estruturação. Tem o Hospital do Câncer, isso é uma conquista de certa forma, mas ele hoje está parado porque depende agora de equipar, de criar um modelo de financiamento, de operacionalização. É um equipamento que a gente sonha há muitos anos, mas a gente precisa ampliar todo esse tratamento. E uma outra coisa que eu quero colocar para você, a descentralização da saúde acontece, como o nome bem diz, descentralizando o atendimento. Então você precisa ter unidade de saúde nos distritos para evitar o trânsito. Às vezes o deslocamento é o ponto fundamental entre morrer e viver. Então, se você tem um ponto de atendimento, o primeiro atendimento dentro de uma unidade e depois, dependendo da situação de cada paciente, você leva para a unidade de referência, para o Rio de Janeiro, para o próprio hospital de referência, mas você houve ali um primeiro atendimento. Hoje, os distritos de Nova Friburgo, Marconi, estão desabastecidos de pontos de atendimento por falta de uma visão mais estratégica da saúde municipal. A partir do momento que você se coloca na vida pública, você precisa entender que você se torna uma pessoa politicamente exposta. Exposta ao quê? Exposto ao trabalho em benefício da população, mas também exposto a críticas. Então, como é que você vai ao enfrentamento dos problemas? Com conhecimento, com uma boa equipe técnica e tendo sensibilidade. Falta vergonha na cara? Falta vergonha na cara, mas falta também a sensibilidade de entender o seguinte: a pessoa que está necessitando de saúde, de creche, né, de um atendimento. Olha a questão das pessoas em situação de rua em Nova Friburgo tem crescido muito. Significa o quê? Não existe um projeto, aí eu vou falar da amplitude da palavra, Marconi, de proteção social. A palavra proteção social, ela engloba vários níveis. Ela engloba a pessoa política que está na rua, ela engloba a pessoa que precisa do poder porque não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Ela envolve, inclusive, as mães que precisam colocar seus filhos nas creches para poder trazer dignamente seu pão de cada dia através do seu trabalho. Então, inexiste em Nova Friburgo um trabalho dentro de uma visão. Existe apagar incêndio. Corre ali, tem carne estragada no hospital, corre ali, faz uma reunião, abaixa. Tem esse problema aqui, como você colocou aí, a questão da radiografia, né, da radiologia, dessas questões de infraestrutura. Prontuário eletrônico, Marconi. O Jorge de Conselheiro está perguntando a você o seguinte: como é que está a saúde de Maricá? Hoje Maricá é referência, por quê? Porque lá temos 2 hospitais, a cidade dispõe de 2 hospitais, de uma rede de atenção primária, de estratégia de saúde da família que funciona, e você tem lá um hospital muito bem dotado, com infraestrutura. Eu sei porque eu inclusive já estive lá algumas vezes, conhecendo a unidade com a secretária de saúde, e vi o carinho, né, o que o prefeito e a equipe da prefeitura tem em relação à saúde. Mas é uma cidade, Marconi, que além da saúde pensa na proteção social. E vou te falar uma coisa aqui que acho que eu não comentei isso ainda. Por que me motivou a me colocar o meu nome como pré-candidato? Vendo a forma com que Maricá cuida das pessoas. Ah, mas lá tem orçamento? Tem, mas tem vontade de realizar. E tem coração? Tem o coração na gestão. Por quê? Tem o ser humano no peito? Tem a vontade, você vê o carinho e a atenção. E como que os servidores públicos municipais se espelham no gestor. Porque quando você não tem o gestor como meta, você fala assim: poxa, o prefeito está lá cuidando da saúde, dando atendimento e tal. O prefeito, secretário, subsecretário, coordenador de área e tal. Quando o funcionário ele olha para cima e ele vê uma pessoa que não tem, ele não se inspira, né? E hoje os valorosos funcionários, trabalhadores na área de saúde, na área de educação, que fazem essa cidade não viver dias ainda mais difíceis, porque sempre na expectativa de falar: olha, vai melhorar. Esse prefeito em algum momento ele vai precisar sair, vai ter oxigenação na administração, na gestão, mas isso é colocar uma visão realmente
com um olhar de proteção social. Eu tenho me inspirado muito nessa gestão lá para entender as dificuldades e buscar. Talvez eu vou ter que ter mais um olhar, todos nós, né? Todos nós que eu digo que se coloca à disposição da avaliação pública, de um convencimento de que, através de um coletivo, através da busca de parcerias, e tem muita gente, Marconi, que pensa a cidade com esse olhar, e eu tenho visto isso no grupo de trabalho que a gente tem conversado dentro do nosso grupo lá no Partido dos Trabalhadores. Zé Alexandre, o Patrick está me avisando aqui que a gente vai para o intervalo e já voltaremos. E vou deixar essa pergunta para você pensar e responder ao telespectador. O que acontece? Hoje, as pessoas estão perdendo as suas casas, as pessoas estão com seus salários penhorados, as empresas hoje estão com o seu patrimônio, muitas das vezes, penhorados, por cobranças de tributos, né, atrasados em função da dificuldade. A gente sabe que praticamente todos os governos, com exceção que esse aí está, você via um refis, você via uma anistia. Para quem não sabe, refis é refinanciamento de uma dívida. Você vinha com anistia aprovada pela Câmara através de lei, para que fomentasse o governo. Mas você tem um debate da desoneração nacional, porque a gente está vivendo em crise. Você acha, José Alexandre, quando voltar, você acha efetivamente que o empresário que hoje está passando por dificuldade, a dona de casa que mal o dinheiro dá para comprar o seu remédio, tem o seu salário penhorado, tem o empresário perdendo o seu patrimônio, você acha que eles não merecem uma segunda chance? Já voltaremos com o pré-candidato a prefeito, José Alexandre. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos, com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a De Moraes Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A De Moraes Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a De Moraes Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do e-social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. De Moraes Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565.
Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o pré-candidato José Alexandre. José Alexandre, que é empresário, foi secretário de projetos especiais de Maricá, pessoa conhecida em Nova Friburgo, e vai falar a respeito da pergunta anterior. Essa questão da carga tributária, da cobrança, em que as pessoas estão perdendo os seus móveis, o seu salário, o seu patrimônio, inclusive as empresas. Como é que você pensa em tratar essa questão? O senhor também não vai negociar? O senhor não vai propor um refis? O que o senhor pensa disso? Marconi, eu vou só fazer uma rápida lembrança que eu tive aqui. Eu estava andando pela Alberto Braun ali, encontrei um amigo, dono de uma confecção em Friburgo. E eu estou vendo ele meio cabisbaixo, falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, Zé, você não tem noção, acabei de sair do banco, fui lá conversar com o gerente, eu cheio de boleto para pagar, minha empresa está lá se virando nos 30 para se manter, estou com a conta bloqueada, os recursos todos parados, estou indo lá na prefeitura para tentar ver o que aconteceu, e aí fui informado que está acontecendo aí isso com muitas pessoas na cidade, empresários, pessoas físicas, contas bloqueadas, e isso tem sido recorrente por uma razão, né? Principalmente pela falta de comunicação, do poder de comunicação do poder público em relação a todas as pessoas que têm algum tipo de pendência. As pessoas não devem porque querem, as pessoas estão passando por dificuldade, as empresas estão passando. Nós saímos estamos vivendo os efeitos da pandemia, Marconi. As empresas estão se levantando. O governo federal essa semana refez lá junto com o Congresso Nacional o PERSE, né? Que é, na verdade, um projeto para fortalecer a área de serviços de eventos. Por quê? Porque as pessoas estão no processo de recuperação. Aí você tem, no âmbito municipal, todo um trabalho de perseguição, que a gente pode até usar essa palavra, porque por que não se utilizar dos veículos locais, da imprensa local ou do próprio canal de comunicação oficial do município para fazer
uma convocação, para fazer um convite ou para criar um novo programa de parcelamento antecedendo essa medida extrema que é a retirada, a fórceps do recurso que a pessoa tem no banco. Por que isso? Porque não se pensa na necessidade dos pequenos, não se pensa na dor daqueles que têm lá pouquinho dinheiro. Eles querem criar lógico, isso existe toda uma relação com o Tribunal de Justiça, há necessidade de se fazer as cobranças, é dívida ativa, tem que se cobrar. Eu entendo isso tudo, já passei por isso, já fui secretário de Planejamento, já fui secretário de Governo, eu já participei de reuniões com o Tribunal de Justiça entendendo a necessidade, mas há situações em que o município tem o cadastro da dívida ativa. Ele tem essa relação, por que não chamar e não criar, por exemplo, um desenrola a nível municipal, que é um programa que o governo federal fez para trazer no âmbito, aí eu estou querendo incluir não só as dívidas tributárias municipais, as dívidas com as concessionárias de luz, de água, de internet, para criar todo o ambiente, para colocar o pobre, o trabalhador, aquele que mais precisa da interlocução do governo municipal a seu favor na mesa de negociação e não simplesmente ir lá e fazer a retenção dos recursos, o bloqueio, o arresto. A cidade, né, você tem uma estrutura funcional de organização, né, o organograma da cidade, que você tem subprefeituras. Então você tem subprefeitura em Campo do Coelho, em Olaria, em Conselheiro. Essas subprefeituras deveriam funcionar como unidades para dar a informação, fazer a renegociação de dívidas, fazer todo o trabalho de acompanhamento de quem é MEI, né? Você ter ali a junta comercial, você ter os órgãos está próximo da comunidade. De apoio, e exatamente não tem. As subprefeituras, se você pegar o orçamento do município, as subprefeituras, quase a sua totalidade da unidade de orçamento destinada a uma subprefeitura, 90% é folha de pagamento. Você não tem nenhuma estratégia desenhada para as subprefeituras. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui, sobre a necessidade de você ter sistemas, até para desafogar o trânsito no centro da cidade, a pessoa não precisa se deslocar até o centro. Você não observa isso no prefeito e não observa isso nos secretários que estão comandando as pastas, que a gente nem sabe praticamente o nome dos secretários. Por quê? Porque não existem também, várias pastas não têm tanta relevância. Então é importante que a gente tenha a vontade de ajudar aquele. Isso aí é lamentável que está acontecendo. Eu tenho conversado muito e tenho visto que a população sofre sobre vários pontos. É no transporte público, é na saúde e é também tendo as suas contas confiscadas, porque uma determinação judicial precisa ser cumprida e aí a pessoa tem que ir lá, dentro do processo, fazer uma renegociação, tirar dinheiro de onde não tem para tentar reaver aquele seu patrimônio. Os empresários, principalmente os micro e pequenos, estão sofrendo porque não tem. Nós não temos nem Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Marconi. A gente não tem. Você foi secretário, a gente não tem isso. A gente não tem hoje um plano municipal de desenvolvimento econômico que pense a cidade 10, 15, 20 anos à frente. E aí o empresariado de Nova Friburgo precisa fazer, se vira nos 30, você não tem uma conexão das vocações, o empresário da moda íntima corre para lá, o empresário do metal mecânico corre para lá, o empresário da agricultura familiar corre para lá, o empresário da área de turismo corre para lá. Você não tem uma grande unificação das vocações dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque falta planejamento e visão de futuro para Nova Friburgo. José Alexandre, a gente sabe, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, ela só voltou a ter o crescimento de grandes obras, né? Seja a questão do metrô, a revitalização do porto, depois que acabou aquela briga entre prefeito e governo federal, não é? E a pergunta que eu vou te fazer, você acha importante o restabelecimento entre o governo federal e o município de Nova Friburgo? Marconi, existe uma coisa chamada Pacto Federativo, que é quando você desenha as atribuições de cada ente federativo, o governo federal, o governo do estado e os municípios, e tem a organização do orçamento. A concentração hoje dos recursos estão no governo federal. O governo federal detém a maior parte, o governo do estado a parte intermediária, e os menores valores estão distribuídos entre os municípios, que eu entendo que isso precisa ser revisto. Mas hoje a relação
deixa que cada município precisa ir a Brasília, fazer a relação com seus deputados, fazer essa relação política e principalmente, Marconi, organizar o seu departamento de projetos. O que a gente vem, isso aí não sou eu só que tenho falado, isso aí está muito bem colocado. A gente está vendo hoje também o apoio que o governo federal vem estabelecendo para os municípios que estão sofrendo com as enchentes do Rio Grande do Sul. É uma visão realmente de apoio aos municípios, independente da relação partidária, ideológica. Os municípios que têm projetos, os municípios que têm contingente, é feita uma análise pelo IDH, sim, é feita uma análise dentro de uma visão regional, sim, mas é importante colocar que os municípios precisam recorrer. Eu tenho feito uma análise do orçamento, Marconi. O município de Nova Friburgo, nesse orçamento desse ano, em torno de 981 milhões de reais, retirando ali todos os repasses, todas as obrigações com salário, a gente tem menos de 2% do orçamento, 1,62% para ser mais exato, colocado para financiamento de projetos de investimento. O que é isso? Fazer uma ponte, fazer uma quadra com recursos do município. Significa dizer, o município de Nova Friburgo é extremamente dependente de repasses governamentais, seja a nível estadual e federal, seja a nível de organismos internacionais, de BNDES, de Banco dos BRICS, de onde for. Quem estiver sentado na cadeira número 1 precisa ter a visão de que ele precisa ir ao encontro dos investimentos. Para isso, você precisa ir debaixo do braço, não com uma carta de intenção ou com um ofício. Você precisa levar projetos que sejam analisados por técnicos e que você precisa diminuir a análise técnica, levando já as informações que você sabe que vai ser solicitada na análise daquele projeto. E hoje o governo federal detém recursos para os municípios. Então, essa proximidade com o governo federal foi importante para Friburgo, Marco, em qualquer tempo, não é agora. Todos os grandes investimentos foram feitos em Nova Friburgo, as obras de canalização do Rio, o projeto de habitação de interesse social Minha Casa Minha Vida, aqui, né? A gente tem lá o Terra Nova, todos foram feitos com recursos federais, que não é a favor do governo federal, é uma obrigação do governo federal repassar recursos dentro dessa linha do Pacto Federativo. Mas tem que construir porém, você precisa estabelecer essa conexão política. Quer dizer, o prefeito de Nova Friburgo precisa ser recebido pelo ministro ou pelo secretário executivo. Ele não pode ir no protocolo, como eu tenho visto o prefeito, ir no protocolo, protocolar um papel, tirar uma foto. Estou aqui em Brasília em busca de recursos para a cidade. No protocolo é importante, mas a importância de Nova Friburgo dentro de um contexto regional, uma cidade polo, uma cidade que tem todo um impacto importante sob o ponto de vista econômico, cultural. Eu sou amigo de várias pessoas que estão lá, muitos oriundos de Maricá hoje, em cargos chaves no governo federal. Eu tenho conversado e levo sempre o CNPJ de Friburgo. É triste, né? Consulta aí. Até para que eu, como um membro do Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo, não da executiva, mas um filiado ao partido, eu possa chegar com a verdade, com a informação correta para passar para as pessoas. O que Nova Friburgo tem? Emendas parlamentares. A gente tem 3 senadores do mesmo partido do prefeito. 3 senadores. Deputados federais que têm, né, uma importância sob o ponto de vista da linha do prefeito. Pega e faz o confronto dessas informações com as emendas parlamentares disponíveis no sistema para Nova Friburgo. O que você encontra? Um valor muito pequeno. Estou falando de valores assim em torno de menos de 10 milhões de reais. Emenda de 1 milhão, emenda de 500 mil. Ajuda, sempre vai ajudar. Mas nós não encontramos projetos impactantes de 10, de 15, de 20 milhões. Por que Nova Friburgo não tem uma emenda de bancada se a gente aqui sofre por um problema de regionalização importante? Pega todos os prefeitos. O prefeito de Nova Friburgo, Marconi, precisa ser um líder regional. Ele não tem que ser o prefeito da região. Ele, por ser a cidade mais importante, ele precisa agregar em torno de si, independente das questões políticas, ideológicas, ele precisa levar a pauta regional, porque a gente tem uma estrada estadual que corta a cidade
nós não temos essa política aí de fazer toda essa logística do trânsito pesado, porque não se fala mais em estrada do contorno, isso foi colocado lá atrás. Hoje a gente tem um trânsito passado pelo Paissandu, passando pela Avenida Roberto Silveira, a Avenida Brasil está esquecida, ninguém fala mais. Todas as pautas que foram discutidas nas últimas 3, 4 eleições, por que talvez não voltou na última e pode ser que não volte nessa? Porque as pessoas estão cansadas de discutir a mesma coisa. Não se tem solução em 4 anos, em 3 anos e meio. O prefeito atual não conseguiu levar uma pauta em 2 anos que o ex-presidente estava lá e agora ele não tem conseguido implementar novos recursos. Só para complementar essa parte, nós estamos no ano de 2024. Acabou de acontecer o aniversário da cidade. Quantas obras você viu no seu bairro, você viu no centro da cidade, você viu na área rural da cidade ser inauguradas? Geralmente os prefeitos deixam para inaugurar pontes, creches, escolas, quadras, sempre no aniversário da cidade. Marconi, as pessoas não querem mais só ver puro asfaltamento, que inclusive faço aqui uma observação. Nós precisamos ter uma equipe retirando os paralelos, levando para locais onde não tem nenhum tipo, né, de contribuição lá para melhorias. E em cima, já que quer fazer o asfalto, não faça o asfalto em cima do paralelo. Esse paralelo que está recebendo asfalto faz falta em vários bairros da cidade, nas áreas que precisam ser colocadas. E o paralelo, ele tem um sistema de drenagem, por menor que seja, ele tem. É importante, porque chega o asfalto, você vai vendo asfalto em cima de asfalto, cada vez mais, né, os tampos de bueiro vão ficando com aquele desnível, e é uma política de fazer o asfalto, porque eu tenho carro, você tem carro, a gente quer andar numa via, e quando você vê aquilo lá, pô, que bacana, o prefeito está trabalhando. A gente não pode tirar o mérito do asfalto, é importante o asfalto, eu sou a favor do asfalto, mas é preciso ter uma política de estruturação, de desenvolvimento, focada também no calçamento. E você ter a estratégia de tirar o paralelo, levar para estradas que não tem nenhum tipo de calçamento, e aí sim, né, vem uma equipe, tira, vai ficar a base, coloca a base e entra o asfalto. Você vai diminuir a camada do asfalto e você vai ter a possibilidade de pegar aquele paralelo que está encoberto pelo asfalto e está dando oportunidade de bairros receberem calçamento. 981 milhões que você falou, o orçamento do município de Nova Friburgo. Sim. Com esse dinheiro não tem como ter uma saúde digna? 362 milhões do orçamento da saúde projetado para esse ano. Eu estou falando para você... Não dá para fazer uma saúde que funciona. Números que a gente encontra no portal da transparência. A pior coisa para o gestor é quando você cessa o diálogo. Porque quando você cessa o diálogo, você se acomoda dentro de uma decisão. Olha, o sindicato está aqui atrapalhando a jogada, eu não quero mais conversar porque o sindicato está atrapalhando a negociação. Mas é o papel do sindicato fazer a defesa da sua categoria. Isso não é agora não, sempre foi assim. Mas isso não é atrapalhar. Quando você era vereador, você defendia o sindicato. Você ficava a favor daquela classe, apoiando as decisões do sindicato. Agora que você é governante, você entende que vamos cessar aqui o diálogo porque o sindicato não ajuda na negociação. Bom, e o papel de diálogo de articulador? Então, quando você não sabe, você delega. Então não pode cessar o diálogo com os trabalhadores, com as trabalhadoras e com quem os representa, simplesmente porque é fácil, cômodo para o gestor cessar o diálogo, porque aí ele não precisa ter a decisão naquele momento, ele vai fazendo o quê? A procrastinação das decisões, que é a pior coisa que tem na gestão pública, é você deixar para amanhã o que você poderia ter resolvido hoje. Os postos de saúde, falta médico, falta remédio, como melhorar isso? Financiamento, você precisa, tudo é financiamento, gerir melhor o orçamento, que a gente está falando aqui, senão pode ser uma incongruência. Você tem um orçamento forte, você precisa sempre estar lá olhando para quem está na ponta e ouvindo. Volto à palavra diálogo, Marconi. Você precisa ter dentro dos seus quadros, que estão lá, à frente dos problemas, técnicos, pessoas que estão dentro de uma visão cotidiana, encontrando soluções, discutindo, e você precisa rever suas atitudes. O prefeito ele não precisa tomar uma decisão no primeiro ano, e por ele ter tomado a decisão, ele entende que essa decisão tem que ser contínua. A nobreza da arte de governar
é você poder rever a cada momento as suas decisões de acordo com os cenários, de acordo com as situações, com as prioridades. Nova Friburgo é uma cidade que a qualquer momento pode acontecer uma chuva, você tem que rever tudo, inclusive cancelar a festa. Você precisa sentar e dar mais... A sua pauta de reuniões muda tudo, cai a reunião por causa de uma chuva. Isso faz parte do cotidiano do governante. Então, quando você fala nessa necessidade, por que Nova Friburgo não funciona? Falta diálogo, falta gestão, falta transparência e falta principalmente interlocução para se conseguir mais recursos. Porque é muito difícil, eu não estou dizendo que o papel do gestor é fácil aqui ou em qualquer lugar, não é fácil. Por isso você que está na oposição tenha muito critério na hora que você vai fazer a crítica pela crítica, porque em algum momento você pode estar do outro lado e você vai ter que... Pô, mas quando eu estava na oposição era fácil bater. É fácil bater, sentar, dialogar e ter que colocar as soluções todos os dias não é tarefa fácil. Não é tarefa para as pessoas que simplesmente querem ter o cargo por ter, por vaidade, por qualquer outra coisa. Servidor público, reforma administrativa. A gente sabe que você tem cargos comissionados, aqueles que muitas das vezes não são concursados, e de repente o concursado, aquele que passou, estudou para isso, que é do quadro, está ganhando 2.000, 1.500. Você acha que funciona a máquina administrativa desse jeito? Eu sou a favor do ingresso, né? Sempre pensei isso, que a forma mais correta do ingresso ao serviço público é através de concurso público. Agora, um concurso público que você possa ser colocado de uma forma em que estabelece condições para as pessoas ingressarem. E outra coisa, Marco, tem que ter uma transição, porque em todas as modalidades, todos os segmentos da administração pública, você precisa ter uma transição. Então, se você tem hoje, que é o que está acontecendo no Hospital Municipal Raul Sertã, você tem lá contratos temporários. Vão cessar os contratos de repente e no dia seguinte entram lá as pessoas chamadas por concurso. Tem que ter uma transição, porque quem é que sofre com isso tudo? Quem sofre é a população, porque a pessoa está chegando, está numa fase de adaptação. A pessoa que tem experiência, que conhece onde está tudo daquele setor, de repente o contrato é cessado, ele precisa deixar de prestar o serviço. Então, é preciso ter um planejamento. O grande segredo da administração pública, eu acho que o grande segredo para a vida, na sua casa, você como pai, você como esposo, você como microempreendedor, você que tem lá uma carrocinha para vender cachorro-quente, né, que é o comércio eventual, você precisa ter planejamento. Você precisa acordar cedo, ir na padaria, comprar o pão, o hot dog, ver se a validade está lá para você ir lá colocar o seu negócio para funcionar. Na gestão pública, tem que ter planejamento. Senão, quem vai sofrer, sabe quem é? É a população que não pode passar pela infelicidade das decisões mal feitas pelo gestor municipal. A Joyce de Varginha está perguntando se você é a favor que a polícia militar faça fiscalização no trânsito ou tem que fazer o agente e a polícia tem que cuidar a questão da parte criminal. Eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel institucional e constitucional. Então, o guarda municipal, a finalidade dele é administrar e cuidar do patrimônio público, né? E você tem os agentes de trânsito, que lá em Maricá foi feito um chamamento público para monitores de trânsito, que é uma coisa que tem que se pensar. São pessoas preparadas para fazer o quê? A organização com apito. Ele não tem poder de multar, mas ele consegue, em momentos de caos, em determinados horários de rush, ele consegue dar o ordenamento, porque ele foi treinado para isso. Às vezes uma pessoa para aqui, passa aqui, apita ali. São ordenadores, monitores de trânsito, e que ajudam e auxiliam. Hoje você pega o horário de 5, 6, 7 horas em Nova Friburgo, você cruza a cidade toda, você não vê, né, não tem efetivo, a verdade é essa, não tem efetivo para fazer esse atendimento à população. O que acontece? E se por um acaso dá uma chuva e os sinais perdem as suas funções temporariamente? Um verdadeiro caos. O Flávio do Cordoeiro está perguntando o seguinte: o que ele pode esperar do José Alexandre para a juventude? Olha, o Flávio, eu tenho uma visão muito próxima da juventude, projetos que eu aprendi em Maricá. As pessoas vão falar, pô, você traz muita referência em Maricá. Eu tenho porque eu trabalhei lá por muitos anos e eu vi os trabalhos feitos com a juventude. O que eu penso para a juventude? Nós temos as escolas.
as escolas são equipamentos públicos, né? São equipamentos, muitas das vezes, na sua grande maioria, bem cuidados pelos profissionais da educação. Nós precisamos abrir as escolas aos finais de semana com uma transversalidade de funções, trabalhando a integração de pastas como a saúde. Você pode ter campanhas de vacinação aos sábados, você pode ter palestras de profissionais da área de saúde mental, que é uma coisa que a gente precisa, né, nos aprofundarmos nessa questão da saúde mental. Muitas famílias têm sofrido por questões relacionadas à saúde mental, políticas antidrogas. Você tem que ter a saúde ocupacional e outra coisa, Marco, você tem que ter o trabalho vocacional. Muitos jovens não sabem o que quer ser porque não tem um acompanhamento vocacional. Ele tem que ser provocado. O que você gosta? É de humanas, é de exatas, eu gosto de administração, eu gosto da cultura, eu quero ser artista. E você tem que ter oficinas aos sábados e domingos, ou dias de semana. E os melhores locais para você fazer isso são as escolas, tem as quadras, você pode montar núcleos e fazer um trabalho, um projeto de integração nos bairros e ter em distritos maiores. No caso, o bairro de Olaria, você tem a Via Expressa, você tem Conselheiro, o Campo do Pastão, você tem várias áreas em São Geraldo, Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra, Muri. Você tem áreas públicas que você pode criar projetos pela Secretaria de Esporte, mas projetos, Marconi, com regularidade. Não dá para fazer hoje, dependendo que uma empresa de internet te dê um patrocínio, a empresa de internet te dê... Estou falando de internet, mas empresas da cidade, que inclusive muitos empreendedores que seguram projetos da prefeitura. A gente precisa reconhecer a importância e o trabalho de muitos empresários que tem gente que não quer nem botar a marca, não, eu quero ajudar, eu não quero botar minha logo. Mas é por isso que a cidade ainda respira, porque tem pessoas que pensam nessa... Então os jovens precisam de um plano voltado para a juventude. Eu estive em Brasília conversando com o secretário nacional de Juventude, Sorriso, e ele me colocou vários projetos que estão, inclusive, na prateleira do governo federal, mas que precisa que os gestores municipais provoquem reuniões, provoquem conferências, né, para que os jovens coloquem também as suas necessidades e o poder público ouça e coloque esses projetos para a captação em Brasília. Estamos com o pré-candidato a prefeito, José Alexandre. Já já a gente voltará com outras perguntas, mas já deixo a pergunta do doutor Hernandes, que é para você pensar, para você responder logo depois do intervalo, e que ele pergunta o seguinte: qual é o seu projeto para a mobilidade urbana do distrito de Conselheiro Paulino? Segundo ele, você leva até mais de, dependendo do dia, mais de 1 hora para poder transitar entre o centro e o distrito de Conselheiro Paulino. Já já voltaremos. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces e incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a Demorais Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A Demorais Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a Demorais Consultoria.
profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do E-Social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. De Moraes Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo, José Alexandre. José Alexandre, respondendo aí a pergunta do doutor Hernandes, como resolver a questão da mobilidade urbana do distrito de Conselheiro Paulino? Olha, Marconi, o distrito, doutor Hernandes, o distrito de Conselheiro impacta em toda a malha viária da cidade, pela importância da conexão, né, ligando o norte e o sul do município. Existem projetos que eu participei enquanto presidente da Associação Comercial, da discussão, né? E nós lá, Marconi, levamos as câmaras setoriais, a gente abriu a Associação Comercial, criamos a Câmara Distrital em Conselheiro, criamos uma sala para atendimento das demandas de Conselheiro, como fizemos em Olaria e posteriormente foi feito também em Lumiar. Isso não tem mais e ali a gente tinha a oportunidade de discutir com os empresários, até porque eu sou oriundo de Conselheiro, eu conheço bem as dificuldades. Existem as limitações, né, em função da grande dificuldade que a gente tem do relevo do município, dos acessos, né? A cidade é dentro de um vale, as pessoas sabem do que eu estou falando, então você tem ali poucas possibilidades. Eu já conversei com alguns técnicos em vários momentos, em vários anos, e o que a gente precisa realmente é solucionar de vez a questão
do acesso via Avenida Roberto Silveira. A margem, né, lateral ao rio, que é a Avenida Brasil, ela se coloca ainda com uma forte opção. Existe toda uma conversa aí dentro do âmbito da concessão da RJ 116, mas também existe a possibilidade, um PAC Seleção que foi colocado agora pelo governo federal, nós não vimos ali uma reorganização que poderia ter sido implementada da Avenida dos Ferroviários, né? A ampliação das suas caixas, a melhoria da sinalização vertical horizontal, principalmente da pavimentação, né? Aí você precisa, como eu acabei de falar aqui no bloco anterior, sobre a questão de uma estratégia relacionada aos agentes de trânsito ou monitores de trânsito, para você também, dentro dos horários, né? Principalmente aqueles horários que você tem a questão da saída de escolas, né? Você tem a saída do trabalho, ou de manhã ou no final da tarde, você tem ali a preocupação de criar soluções. Então, dentro dessa mobilidade, Conselheiro Paulino, a gente percebe que não se discute. E eu vou falar uma coisa para você, Marco, não se discute nada. A gente não tem, dentro de uma visão, nem que seja para você enrolar, nem isso está se fazendo mais. Vamos fazer aqui uma reunião, vamos ouvir, vamos fazer aqui uma lista. Não se tem isso. Então, nem essa preocupação com o conselheiro de ouvir está se tendo. Até para se levantar. Quando um deputado chega e fala assim, prefeito, eu tenho aqui R$1 milhão de emenda parlamentar. Você quer colocar isso aonde? Às vezes as emendas vêm carimbadas, mas às vezes vem para livre destinação do prefeito. Se você tiver tido, não, eu quero colocar aqui, nessa ponte, a ponte do Ouro Preto, né? Você precisa ampliar a ponte do Prado. Você precisa criar ali novas opções rotatórias, né? Eu não sou especialista na área de trânsito, mas não precisa ser muito especialista para você entender as dificuldades que as pessoas têm, os acidentes constantes que a gente tem tido na Avenida Roberto Silveira. É só você ligar os sites de notícias, TVs locais, para você entender o que eu estou falando. Existe hoje um grande apagão em projetos na cidade, que a cidade não está conseguindo avançar, Marconi, porque não tem avanço e planejamento. Então, Conselheiro Paulino, precisa ser visto com muita atenção, principalmente esse reposicionamento. O governo da presidente Dilma à época trouxe para cá o PAC, foi feita a finalização da canalização, ainda faltam alguns trechos. O governo federal agora anunciou há poucas semanas, 2 semanas atrás, né, a continuidade da questão das encostas. São quase R$40 milhões que foram colocados para beneficiar esse trabalho que é muito importante, mas a gente precisa colocar mais recursos e captar mais recursos para essa finalidade, para a gente poder minimizar os efeitos, porque quantos carros são emplacados a cada ano em Nova Friburgo, mano? Só chega mais demanda e a gente não tem nenhuma estratégia de ciclofaixa, ciclovias, para que você tenha alternativa na trafegabilidade. A gente não tem isso, não se tem esse desenho e não se tem a discussão com a sociedade civil organizada, porque o governo municipal não provoca isso. José Alexandre, você é casado com a Luciane, tem um filho. Fala um pouquinho da sua família. Então, sou casado com a Lu já há 20 anos, né? Ela teve o Matheus. Quando eu conheci a Lu, Matheus estava com 5 aninhos, hoje é um engenheiro, né? Trabalha numa grande empresa no Rio de Janeiro e é engenheiro que eu tive o maior carinho, né? Então é meu filho de coração, meu filhão, Matheus. E eu e a Lu tivemos o Gabriel, né? O Gabriel está com 15 anos, um flamenguista doente, roxo, né, que está lá ligadão no Flamengo e está estudando, e eu vejo nele também, como vejo, uma grande esperança na juventude, né? A gente falou um pouquinho sobre juventude, e eu tenho, Marconi, na família a minha base, sabe? Eu tenho na família a minha proteção, né? Eu sou sócio da minha esposa, a gente trabalha aqui no comércio. Sua esposa é empresária? Sim. A gente tem aqui, pode falar a marca da empresa? A gente tem aqui a fulana ali na Ariosto Ben de Melo. A loja já tem 17 anos que está ali instalada. Ela trabalha na área da moda, né? Eu trabalho na área de projetos, aí na área de eventos, né? E hoje a gente tem uma visão, né, de empreendedorismo que a gente começou, né, nessa necessidade de aprender, de estudar, de ter o conhecimento. Eu fiz Empretec, ela também no Sebrae,
abriu a nossa cabeça para a área do empreendedorismo e com muito orgulho a gente consegue hoje, né, apoiar várias famílias, né, pessoas que trabalham conosco nas equipes, né. Hoje nós temos 3 lojas, 2 em Maricá, e a gente tem visto aí a necessidade cada vez mais de dar oportunidade para que as pessoas possam, através do conhecimento, Marconi, do estudo. Eu sempre incentivo meus filhos, né, a estudar, né, a ter uma visão, porque eu hoje estou tendo a oportunidade, inclusive, de estar aqui na Nova TV, esse tempo discutindo a cidade, porque a gente teve a oportunidade de estudar, fazer uma faculdade. Eu vim de escola pública, eu estudei no Décio, lá no Colégio Rui Barbosa, e eu tenho o maior apreço pelo ensino público, né? Eu fiz uma faculdade particular porque não tive acesso às universidades públicas naquele momento, mas vejo, né, a importância, e quero aqui, Marconi, deixar e incentivar a você jovem, inclusive a você também que não é tão jovem igual a mim, que possa estar aí buscando, estudando. Existe hoje cursos de capacitação, de atualização profissional, né, de formação dentro da internet. Você pode estudar aí através de cursos remotos, mas é importante que a gente tenha o conhecimento a nosso favor, até para a gente poder, quando for confrontado com qualquer necessidade, como a gente discutiu aqui, essa cobrança, essa dificuldade que as pessoas estão passando por ter, de repente, lá seu recurso bloqueado, você poder ter o discernimento de ir lá encontrar os melhores caminhos. Então eu sou um grande entusiasta do conhecimento, da ciência e da tecnologia também. Como é que surgiu a paquera com a Luciana? Como é que foi o amor que surgiu aí? A gente se conheceu aí, né, através de amigos em comuns. Em Friburgo. A Sandra e o Adalto, Adalto já não está mais conosco, da Serraria São José, e a Sandra da Freiburg. Estou falando aqui porque são, né, pessoas que foram, como é que eu vou dizer assim, pessoas que fizeram essa conexão, que nos apresentaram. O coração bateu mais forte? Como é que foi? Amor à primeira vista, né? E a Luciane, ela é uma pessoa que ela tem um coração muito grande, mas ela tem uma visão que ela tem hora que a gente, né, as mulheres têm essa coisa, a mulher é o radar, né? A mulher tem essa visão, a mulher sabe colocar o homem, o marido no caminho certo, sabe ter ali, dar o apoio. Às vezes você chega, pô, amor, eu tô cansado, a gente está aqui esgotado, meu amor, é isso que você quer? Não é isso que você persegue? Não é isso que você busca? Então, ó, bora lá, se anima, vai para frente, não fica abatido porque as pessoas estão ali te colocando rótulos, né? Não fica preso a comentários. Às vezes as pessoas ficam, estou ouvindo comentário. Esquece. Você que tem o caráter definido, você tem, né, a predileção por ajudar as pessoas, e não é agora, porque a gente está se posicionando dentro de uma pré-disputa e daqui a pouco de uma disputa. É a história. Você precisa conhecer a história das pessoas. Essa questão das fake news que rotulam muito, né? A pessoa é isso, a pessoa aquilo. Às vezes falta também a preocupação nossa, né, que somos pessoas um pouco mais esclarecidas em relação ao digital, de ir lá fazer uma busca qualificada da história da pessoa e a gente não reaplicar aquilo que nos chega, principalmente de fontes desconhecidas, sabe? Essa preocupação em você não, de maneira tirar a credibilidade de pessoas, porque às vezes você não tem uma relação, às vezes uma relação pessoal, ou você discorda ideologicamente da pessoa ou do que ela acredita. Eu acho que a gente precisa humanizar mais o relacionamento, trazer. Nós estamos passando agora por um processo, Marconi, de uma disputa municipal. Não há necessidade de nacionalizar temas que não são de delegação de um prefeito ou de um vereador. São temas que têm sido discutidos no seu fórum, Congresso Nacional, dentro do âmbito das comissões que são instaladas. Então tem temas que não devem ser colocados. Por quê? Porque quem traz isso à tona quer levar a atenção das pessoas e tirar a atenção de tudo aquilo que a gente conversou, tive a oportunidade de falar hoje com você, telespectador da Nova TV. As pessoas querem tirar você do foco para que você não olhe o bueiro da sua rua que está entupido,
para você não olhe a dificuldade que você tem de chegar, a falta de creche no seu bairro. As pessoas querem tirar isso do seu raio de visão, que são temas municipais, são temas que têm que ser discutidos com os pré-candidatos e pré-candidatos a vereador e a prefeito, a vereadora e a prefeita. Isso tem que ser discutido, porque é ali que você vai ter 4 anos que tem que conviver com as melhores decisões ou com as piores decisões. Seus pais? Meu pai, infelizmente, não está aqui conosco, ele faleceu em função da Covid, né? Faltam poucos meses aí, se a vacina tivesse chegado, né? Se a gente não tivesse esse sistema negacionista instalado na gestão anterior, a gente teria a vacina. Meu pai poderia estar aqui conosco. Infelizmente, ele não está. Quantos anos? Meu pai faleceu com 78 anos. Agora, minha mãe está aqui e eu tenho um pai de coração que é o José Martins, né? Que ele é o meu pai, né? Porque é uma pessoa que me acolheu, uma pessoa que está com a minha mãe há muitos anos, né? E é o meu pai, e hoje eu tenho um pai, né? Mas o pai que me colocou no mundo junto com a minha mãe, ele não está aqui. E a minha mãe Verônica, que é uma inspiração, Marconi. Todas as vezes que eu chego, que eu vou lá, que eu estou precisando de um abraço, que eu estou precisando de uma acolhida, meu filho senta aqui, ela já pega um cafezinho, coloca lá, e aí, meu filho, como é que tá? Como é que tá as coisas? Meu filho, eu estou com você, a gente está aqui, a gente acredita no seu coração, a gente sabe que a família, meus irmãos, eu tenho um carinho muito grande, eu sou uma pessoa muito ligada à família, Marconi. Eu não sei viver bem, eu não sei passar um final de semana, eu não sei estar comendo bem, estar num lugar bem, se eu não vejo que minha família de alguma forma não está de alguma forma podendo vivenciar, né, pelo menos ali a dignidade de estar bem. Então eu tenho 3 irmãos maravilhosos, né, que nós 4 convivemos num ferro velho lá em Conselheiro. Meu pai tinha uma oficina, um ferro velho, e meus irmãos seguiram aí cada um seguiu o seu caminho. Mas são pessoas trabalhadoras, o que honram, né, o nome dos nossos pais. E eu tive a oportunidade de ir para uma linha um pouco mais dessa questão da gestão, e tive a oportunidade que me foi dada por pessoas, Marconi, que acreditaram em mim, no meu potencial, e me deram algo para gerir, ou uma secretaria, ou, né, uma empresa, e eu procurei sempre dar o melhor de mim dentro, né, desse aspecto da gestão, que é uma coisa que me fascina. Toda hora eu estou lendo, estudando, vendo, e a gente nunca pode acreditar que você está completo para qualquer situação. Eu tenho visto isso nesses grupos de trabalho lá, onde eu tenho participado lá no meu partido, porque eu tenho visto pessoas que têm chegado, Zé Alexandre, você tem que ler a lei tal, você anota aí, você tem que buscar esse conhecimento, e eu tenho que ir mesmo, porque eu vou ser confrontado com uma realidade nas empresas, na família, nos amigos, no núcleo familiar. Todo dia você é confrontado com desafios. Às vezes pessoas nos procuram, Marconi, para pedir aconselhamento. E se você der um bom conselho, você já está contribuindo, né? Às vezes para que aquela pessoa possa ter um direcionamento para um problema que está afligindo ele. Então a amizade se dá nisso, em você também saber dar um bom aconselhamento. E eu tenho procurado fazer isso, aprender para poder difundir o meu conhecimento para a minha família, para os meus amigos e, quem sabe, para a nossa sociedade. Um sonho? Olha, eu tenho um sonho que é ver Nova Friburgo sendo colocado nas prateleiras do mercado, do turismo, mas principalmente agora com essa visão que Maricá me deu, Marconi, dentro do aspecto da proteção social. Se a gente puder aliar desenvolvimento econômico, social, sustentável, dentro de um planejamento de médio e longo prazo, não tem como Nova Friburgo não ser pensada em 2030, 2040, 2050. Talvez, com certeza, não estaremos aqui. Mas como que você pode passar pela administração pública? Eu não sei como um prefeito, um deputado, até um vereador, ele recebe o seu salário e não pode falar assim, o que eu estou deixando de legado? Que seja através de uma lei, né, municipal, que ele teve autoria, que seja através de uma decisão que o prefeito tomou para melhorar a questão da vida das pessoas, através de mais uma creche que ele consegue levar para o bairro, ou através de minimizar o sofrimento
no transporte, ou através de conseguir um lar. Você quer dignidade maior para a vida de uma pessoa, Marconi, do que ele ter a casinha dele? Uma inspiração. Olha, eu tenho uma inspiração. Eu tenho uma inspiração que as pessoas podem falar, Zé, eu tenho inspiração, que é o presidente Lula. Eu vejo o que ele está fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul, aí tirando a questão da demagogia, da política, da cor partidária. Eu sinto sentimento nas decisões do presidente e eu tenho me esperado muito nele, em várias pessoas. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin. Ele foi colocado lá, quem conhece a política sabe, concorreu com o presidente Lula em outras gestões. É uma pessoa que tem um coração, que tem uma visão. Eu já tive a oportunidade de conversar, que era de uma linha de pensamento diferente, que hoje está fazendo um excelente trabalho. Então, para que fique aqui, inspirações independem da escolha partidária, e sim do que a pessoa coloca no coração e na gestão e na ponta da caneta que ele tem a oportunidade naquele momento de decidir. Abrigo Amor a Jesus e Casa dos Pobres. São instituições que precisam de mais atenção, mas tem mais outras instituições que precisam que o município possa interagir. Em outra oportunidade, eu quero falar para você, para a sua audiência, sobre uma coisa importante, que é a lei do terceiro setor, que é a lei que o governo federal tem oportunizado fazer uma cogestão de projetos através do terceiro setor, envolvendo aí as instituições sociais, né, instituições que podem, de alguma forma, minimizar os efeitos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quero agradecer ao pré-candidato a prefeito, José Alexandre, por ter disponibilizado seu tempo, vindo aqui aos nossos estúdios, trazendo a sua gama plataforma em termos de governo. Lembramos também, se você é pré-candidato a prefeito, você pode entrar em contato pela Nova TV, o telefone é 22 999 090701, 22 999 090701. Você pode entrar em contato com a gente e a gente faz o agendamento para que você venha fazer a sua entrevista aqui. José Alexandre, muito obrigado. Obrigado ao Walter, ao G, que acompanharam, assessoraram aqui o José Alexandre, e ao Patrick Canela. Muito obrigado à sua audiência, a oportunidade que eu estou tendo aqui de falar de temas assim de uma forma muito espontânea, que a gente não combinou nada, a gente sentou aqui, está de coração aberto para falar um pouquinho sobre o que a gente pensa e de como a Nova Friburgo, dos sonhos, ela pode se tornar realidade a partir do momento que você coloca o coração na gestão e o povo no orçamento.